Igreja, graça e paz, amém? Bom dia, segurem-se nas cadeiras. Deu trabalho preparar isso aqui. Irmãos, um irmão fez um pedido especial hoje. Eu queria perguntar aqui, é uma coisa bonita que a gente tem que celebrar, tá bom? Que é raro no mundo. Levanta a mãozinha aqui, quantos irmãos têm 10 anos de casado? Levanta a mão. 10 anos, olha aí. Não, eu vou, 10, quem tem 20 anos de casado? O pessoal está doido para falar, 1, 2, 3, tá bom, até 10 anos de casado, quem levanta a mão? Quem tem de 10 a 20, levanta a mão. Olha, e todo mundo quer levantar a mão, glória a Deus, né? Glória a Deus. Quem tem de 20 a 30, levanta a mão. Olha aí, glória a Deus. Quem tem de 30 a 40, levantar a mão. Olha aí. Tem uma pessoa hoje, um casal que está fazendo 40 anos de casado hoje. Olha lá. Está vendo? É o Roberto e a Cris, está fazendo 40 anos de casado hoje. Coisa linda, né, irmãos? É coisa para glorificar a Deus. Deus faz isso. 50 a 60, quem tem? Olha só. Ó, 40, opa, pulei. Protestos de 40 a 50. De 30 a 40. De 50 a 60. Olha aí, ó. 60 a 70, tem também? Tá bom. Ai, ai. Isso é bonito, irmãos. Isso é para ser celebrado. Isso é para ser visto. Isso é para ser copiado. Timóteo diz assim, 1 Timóteo capítulo 3, são expectativas de um crente maduro, que deve estar na pessoa de um bispo, de um pastor, a ser um modelo copiado por toda a igreja. E diz lá uma das características, ser marido de uma só mulher. Então, o que é bonito, o que é visto, é para ser copiado. Então, olhem isso e falem assim, que coisa linda. Faça isso na minha vida também. Amém? Então, vamos agora para a parte dura da coisa. Pesado. Eu estou falando ainda de confissões, e eu vou falar hoje sobre o orgulho do reconhecimento, que todo mundo gosta, né? E a gente quer ser reconhecido dentro do nosso relacionamento, em casa, o marido ser reconhecido pela esposa, a esposa ser reconhecida pelo marido, e porque normalmente Deus não é suficiente, né? Tem que ter a pessoa do lado para lhe reconhecer, e aquela coisa de apreciação, Eu lembro de um jovem, eu fui líder dele, com 14 anos, líder dele, e ele tinha incríveis 12 anos, nos encontramos profissionalmente em Rio Branco, Acre, e para o meu espanto, aos 24 anos, eu tinha 25, 26 anos, ele tinha em mim um líder espiritual na vida dele ainda, e aí, ele veio falar comigo, eu acompanhava o casamento dele. Ele falou assim, o Túlio, ele chamava de Túlio, me conheceu numa igreja como Túlio, é o seguinte, eu vou me separar, e como você é o meu líder espiritual, sempre cuidou da minha vida, você vai ser a primeira pessoa que eu estou contando isso. Eu já decidi. Eu falei, você já decidiu? Eu falei, já, então não tenho nada para dizer. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte, não se afaste de Deus apesar dessa sua decisão. E ele queria apreciação pela esposa dele. E por que ele estava separando? Porque a amante dele falava assim, falou, Túlio, ela me chama de lindo. Ela fala que eu sou forte, que eu sou cheiroso, que eu sou bonito. Eu sei que não é verdade, mas eu gosto de ouvir. Então às vezes ele está querendo apreciação, o cara não se contenta com Deus e precisa ouvir dos homens. Está sempre querendo buscar um reconhecimento. E lendo um artigo do Fernando Miligeni, que ele escreveu, ele é um ex-tenista, né? E escreveu um comentarista de um blog aí, do ESPN. Ele escreveu assim, abro aspas, lembro de uma conversa com meu ex-técnico, ao perder 5 match points em um jogo contra o Richard Arazi, na Holanda. O Pardal, que é o técnico dele, chegou perto e me disse, você tem ideia o quão bem você jogou? Você percebeu o quanto está pronto para ir para caminhos mais altos?
Você não pode achar que é um tal ou que não é um nada por uma vitória ou por uma derrota. Tem que pensar na carreira. Carreira, guardou essa palavra? Carreira. Lutar todos os dias, mas entender que o esporte não é feito de resultado. Ele é feito de anos de aprendizado, vitórias, derrotas, papelões, jogos incríveis. Quem pensa só em um jogo, fica pelo caminho. Vejo, ele dizendo, a molecada e tenistas próximos jogando para ganhar um jogo, tenistas desesperados pelo resultado para colocar na mídia social, ou para melhorar 10 posições no ranking na semana que vem. Mas será que isso vai dar a alegria e o orgulho de ser um tenista, um atleta? Fecha aspas. Então, carreira, alegria, orgulho, essa é o que o pessoal está buscando. Orgulho de reconhecimento. E ainda, o tenista continua, abre aspas, aos mais jovens, só posso dizer uma coisa: jogue com o coração, entregue tudo pela causa, seja forte e não deixe de levar por uma derrota dura com match point a favor, treine para ser um tenista melhor, trabalhe para que toda segunda-feira você tenha mais uma chance de ter sucesso na semana que segue na sua vida. E aí ele fechou aspas. Isso é a causa de um tenista, irmãos. Qual é a nossa causa? A causa do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa causa não é um esporte. Ele escreveu aqui dizendo que o pessoal quer alegria e o orgulho. O orgulho do quê? Do reconhecimento. As pessoas estão buscando isso. A nossa não. A nossa alegria é glorificar o nome do nosso Senhor Jesus, ao menos deve ser. E como o tenista falou aqui, entregue tudo. Entregue tudo. Entregue tudo sim, pela causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos perfeitos? Não, não somos. A gente vacila. Como diz aqui, a gente tem derrotas, papelões, jogos incríveis, vergonhas que nos vêm à mente, não é coisa do passado que você põe a mão e fala, cara, tem aquela vergonha. Mas devemos buscar ali a semelhança da imagem de Jesus Cristo. Diferente dos esportistas, o nosso treinamento pessoal e particular deve ser buscar ser um crente melhor. Então, trabalhe aí, para que toda a sua segunda-feira, você tenha a chance de ter uma semana que glorifique melhor o nome de Deus com a sua vida. Trabalhe duro para isso. Temos uma carreira também, que nos foi proposta, mas é uma carreira com uma glória eternal. O nosso treinamento conta com o poder do nosso técnico, chamado Espírito Santo. Está aí com você, que por meio da palavra de Deus, em nós, certo? Presente, vive nos alertando, sendo companheiro e nos capacitando dia a dia. Hebreus 12, de 1 a 2 diz, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida. Em outras versões da Almeida diz, a carreira que nos é proposta. E ele continua, tendo os nossos olhos fitos, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, Jesus, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Então, nesta carreira, irmãos, pela alegria que nos foi proposta, devemos suportar justamente a cruz, desprezando as vaidades e o orgulho, desta forma. Essa série de confissões aí nos contrapõe com os nossos pecados, e hoje venho com ela justamente contrapor, confrontar o pecado do orgulho, da vaidade, do reconhecimento. O orgulho que tanto busca reconhecimento nas nossas vidas. E tem entre nós, e é tentador, sabe, aqueles que têm o grande apreço por elogios e por honras. Há os que eventualmente tentam buscar isso para si, de uma forma
ou seja, por palavra, por gesto, buscando sempre o reconhecimento dos homens. Elogios, né? O indivíduo pode ter aquele grande afeto ali, consideração, com elogios. Provérbios 30, 32 diz: se você agiu como um tolo, ele chama de tolo, e exaltou a si mesmo, e ele vai dizer: tape a boca com a mão. Provérbios 27, 2: que outros façam elogios a você, e não a sua própria boca, outras pessoas, não os seus próprios lábios. A ideia aqui hebraica, outros que ele está dizendo, são estrangeiros. Então, é aquela pessoa, são outras pessoas que estão verdadeiramente fora do seu círculo íntimo, que não tem nada a ganhar quando elogia você. Esses são os outros. Há aqueles cônjuges, né, ávidos por um elogio no seu círculo íntimo. Tudo bem, você pode até querer isso, mas isso não pode ser o combustível da sua vida. O próprio Jesus, ele não foi apreciado pelos seus irmãos, nem pelos seus pais, queridos. E ele ficou profundamente traumatizado. Não. Ele sabia quem ele era aos olhos do Pai. Há também aqueles doidos por honras. Romanos 13, 7 diz: deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Mas o que me salta os olhos aqui nesse versículo é o deem, deem. A nossa natureza é só de receber, e não recebendo, ao contrário do deem, nós cobramos isso. Cobramos a honra, quando a nossa dedicação deveria ser justamente aquela estrita atenção em doar-se. Uau, deixei de caprichar em honrar alguém? Passou despercebido uma honra que eu poderia ter feito a alguém? Mas estamos sempre atentos ao que não nos foi dado. E ao não receber essa pseudo-merecida honra, diante desse fato, seja por fala, seja por um gesto, seja por uma ação, ou uma posição não reconhecida, aí talvez paire aí na sua vida aquela unção do homem carnal, que vai preenchendo todo o seu ser, vai enchendo as suas veias, vai criando e enchendo a sua mente, e o seu coração vai dizendo para você, enganando com aquela falsa sensação de: olha, você merece, e você diz: eu mereço, e fica ali no seu íntimo com aquela expectativa de: agora eu espero que me cabe, diante de tudo isso que eu fiz, agora é só esperar um elogio, um destaque, um presente. Cadê as palavras de reconhecimento, os aplausos, onde está a minha distinção? E qual o problema quando essas expectativas não acontecem, quando elas não são correspondidas? Provérbios 13, 12 diz: a esperança que se retarda deixa o coração doente. Uma esperança boa já faz isso, imagina uma maligna. Aplicando isso a essa esperança pecaminosa de ser reconhecido, dotada aí de vaidade, desse reconhecimento de orgulho, que vai latejando no nosso interior por reconhecimento, o resultado, irmãos, é desastroso. O que você acha que vai ocorrer com você? Isso adoece verdadeiramente o coração. Isso deprime. É um coração já enfermo por seu orgulho, enfermo por suas expectativas, e aí encama-se mais ainda, enchendo-se mais e mais de tristeza por anseios pecaminosos, não satisfeitos. E é um completo ciclo insano que vai sendo continuamente movido pelo pecado, gera um desastre completo. E a pessoa pergunta: por que a minha vida está tão ruim? Tem que estar ruim. É razoável esse sofrimento. Consegue perceber isso no seu coração? Quando expectativas aí não atendidas, a gente tende por vezes a uma reação pecaminosa.
uma reação não cordata, como a Bíblia diz, mas hostil. Cordato, eu dei o exemplo de manhã, para vocês terem mais ou menos uma ideia do que é cordato. Quando os homens estão ali, ligam o GPS no carro, lembra disso? E o GPS vai levando a gente, não vai? Então, aí você errou a entrada, tá certo? Diferente de algumas esposas, tá certo? O GPS vai dizer só assim, reprogramando a rota. Ele é cordato, ele não xinga, ele não grita, ele não chama de cego, ele não fala como você não viu, ele não diz nada disso. O GPS só diz, vamos começar de novo. Isso é ser cordato. Então, hostilidade é pecado, pastor? Sim, é pecado, é pecado. 1 Timóteo 3,3 diz que o bispo não deve ser apegado ao vinho, o modelo, o pastor, nem violento, mas sim amável, pacífico. Na Bíblia Almeida, revista atualizada, esse pacífico está substituído por cordato. Não apegado ao dinheiro, e Paulo repete isso de novo ao pastor Tito em 3,2, não calunia ninguém, sejam pacíficos e amáveis, na revista atualizada, cordatos. E eu sei, irmãos, tem gente que não sabe falar com a gente, seu chefe, não sabe, como é que você vai responder àquela pessoa que foi grossa, ou aqueles que nos deram aquela patada, como é que você responde isso? Paulo diz a Tito, vai dizendo assim, e mostrem, de vez em quando não, ele continua dizendo, sempre, verdadeira mansidão para com todos os homens. Ele está dizendo aí para os bonzinhos, para aqueles que te tratam bem, para gente boa, não, verdadeira mansidão para com todos os homens. Mostrem verdadeira mansidão para com todos os homens. Mostrem verdadeira mansidão com seus filhos, com seus pais, com seus cônjuges, com seus parentes. Verdadeira mansidão, mostrem. 1 Pedro 2,18 diz, escravos, e hoje seriam os funcionários, sujeitem-se aos seus senhores como todo o respeito, não é um pouco. Eu trato ele como ele me trata. Se ele te trata com todo respeito, você o trata. Se ele não te trata, você o tratará com todo respeito. Não apenas aos bons e amáveis, e aí na versão revista atualizada está dizendo, não apenas aos senhores, aos seus chefes cordatos, mas também àqueles que são o quê? Maus. Quem entra nessa categoria aí na sua lista? Seja cordato com eles. Mostrem verdadeira mansidão aos seus inimigos, àqueles que são chatos, aos que são ingratos com vocês, àqueles que são cruéis, que lhe traem, que são mentirosos. Mostrem verdadeira mansidão. O que exatamente o seu orgulho quer ou exige que o torna tão hostil quando não é atendido? Ou seja, você deixa de ser cordato. Quando vamos para 2 Reis 5,11, vemos Naamã, que ele ficou indignado, irado. Eu estava certo de que ele sairia para receber-me. E às vezes você estava certo que naquele dia você ia ser reconhecido, que naquele dia iriam lhe dar realmente aquela apreciação devida, que naquele momento a sua esposa lhe receberia daquela forma. Você estava certo que o seu marido ia fazer aquilo, que o seu filho faria daquele jeito, que o seu chefe lhe faria daquele jeito. Você estava certo de que iriam lhe visitar, que iriam lhe cumprimentar, iriam o quê? Lhe valorar, lhe reconhecer. Isso é o que está muitas das vezes no altar do seu coração. E quando as pessoas não se curvam a isso, e alguns acham que deveria ter esse altar num lugar especial para si mesmo, seja às vezes num lugar físico, seja às vezes no coração de alguém, quem sabe
não do mesmo nível assim de Deus, afinal seria um exagero, mas algo que corresponda em presença de pensamentos ou valores tal qual Deus na mente do outro. A pessoa nem pergunta se você pensou em Deus hoje, não, você pensou em mim hoje? Eu sei que isso não acontece com vocês, vocês nunca ouviram isso, mas eu estou dando um exemplo hipotético. A gente tem que ilustrar bem. Então, ou o altar no reino material, né? Quando suas expectativas não são atendidas no reino material, como é que você fica? Tiago 2, de 2 a 4, Tiago dá um exemplo. Suponho que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro, com roupas finas, e também entre um homem pobre, de roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, olha, aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas disserem a um pobre, você, fica de pé ali, ou senta-se aqui no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. É um lugar de pé, de sujeira, sabe? E no versículo 4, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? O salto aqui, irmãos, é o seguinte: quem deve ser tratado com especial atenção? O rico ou o pobre? E a Bíblia vai dizer. A justiça de Deus é diferente da dos homens. A justiça de Deus, ela prima pelo amor fraternal, uns aos outros. Isso é um problema sério. É um problema, o rico fica chateado porque a gente trata muito bem o pobre, aí o pobre fica chateado porque a gente trata muito bem o rico. Êxodo 23, 6 diz, não perverta o direito dos pobres em seus processos. Pobre, show. Mas em Êxodo 23, no versículo 3, já dizia assim, não favoreça o pobre num processo. Em Levíticos 19, 15 diz, não cometam injustiça num julgamento. E o que é que Deus considera injustiça? Aquilo que não é justo. E o justo, poucas vezes tem relação com a classe social. Dizendo, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com... Todos devem ser tratados com especial atenção. Certo ricos, certo pobres. Quaisquer tipo aí de perversão do direito ou favorecimento vão gerar, não tem como, e Deus já tinha visto isso, uma degradação social. Não tem como. Favorecer ou o rico ou o pobre vai degradar a sociedade. Então alguém está vendo a sociedade evoluir aí? Discordo, pastor, um problema seu com Deus. Depois você vê com Ele lá no céu e... Se tiver no céu, né? Se tiver no céu. Então Deus prima pelo amor fraternal. Surge aí uma alternativa santa, em Romanos 12, 10 diz, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Mais do que a si próprio, porque Paulo está dizendo aqui, olha, é inerente, é inato, é congênito, a gente gosta de se amar, a gente gosta de ser apreciado, a gente gosta de ser honrado, nós gostamos de ser preferidos, queremos ser apreciados, notados, tratados conforme os nossos desejos, as nossas concupiscências interiores, nós gostamos realmente das nossas vaidades. Isso é o nosso orgulho. E quando mais do que a si próprios é mais ou menos assim, olha, eu quero elevar mais ainda o exagero que já tenho do meu amor próprio. É aquela soberba autoestima que tanto nos é pregado. Quanto a isso, Paulo já dá uma didática no próprio versículo para matar essa carnalidade, que ele mesmo não nega que está presente, ele admite que existe isso, e afirma que isso tem que ser subjugado.
Ele não está falando talvez tenha, olha, tem isso aí, tá? Subjuga esse negócio. Como? Prefiram dar honra aos outros. Tenham prazer, prefira, tome a cruz, mate a sua carnalidade, escolha dar honra. E se houver alguma rivalização aqui, que seja justamente pela aquela mútua estima. Não, é você. Alguns em seus pensamentos podem até questionar aí, mas o que há de errado em querer ser um pouco honrado? Pastor, agora não pode nem querer? Reflita comigo, irmão, esse tipo de desejo no seu interior tem gerado algum tipo de conflito? Desentendimentos? Desentendimentos às vezes rotineiros, ou dissensões grandes, discórdias às vezes pequenininhas. Talvez aí a sua resposta vai conduzir justamente ao cerne da questão, ao centro, à essência realmente de onde vêm os seus conflitos, que é o seu coração soberbo, buscando reconhecimento e estima. Querer coisas boas, tá? Num equilíbrio santificado, nunca é o problema, não tem problema. Não é apenas uma questão do objeto do desejo, mas a intensidade com que você se entrega a esse objeto de desejo. Por outro lado, a intensidade santificada ainda vai produzir frutos de justiça em si, nos outros, no ambiente onde você se encontra, sendo aí uma verdadeira evidência da sabedoria de Deus na sua vida, que você possui o entendimento que vem do alto. Tiago 3,13 diz assim, olha, quem é sábio de entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, ou seja, demonstre, olha, tem que dar para ver esse negócio aí, ver como, e ele continua, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria, porque humildade caminha com sabedoria, e sabedoria caminha com humildade. E no versículo 17 e 18, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Depois, aí aqui a sua presença diante de pessoas, ou talvez de ambiente, certo? Sendo até mesmo contrários à sua presença ali. Essas pessoas ou esse ambiente consegue perceber em você essa sabedoria do alto? Mas perceber como, pastor? Eles percebem em você que você é pacífico, percebem em você que é amável, percebe que você é compreensivo, como diz o versículo, cheio de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sincera. E aí no versículo 18 ainda diz, o fruto da justiça semeia-se em paz, ou seja, não em hostilidade, mas de forma cordata, não em mal com mal, não com indiferença. Semeia-se em paz para os pacificadores. Agora, desejos na intensidade errada, tá certo? Ainda que bons, eu não estou nem falando de desejo ruim, estou excluindo esse troço aqui, tá certo? Desejos bons, mas na intensidade errada, vão gerar pecados, irmãos. Vão produzir pecados na sua vida, na vida dos outros, no ambiente onde você está, e não amor. E não amor. Quando expomos as verdades bíblicas ali em relação aos nossos corações, vemos claramente como anda o nosso interior, o que compõe a natureza, às vezes, de um conflito. Fica exposto aí os reinos pessoais de cada um, e como as fronteiras desses reinos pessoais foram violadas, porque cada um cria para si e exige dos demais como deve se comportar diante do seu quadrado, né? Como diz a música, ou do reino pessoal. Sabe? Meu é o reino, minha é a glória neste relacionamento, nesta casa, nesta família, e amém. Tratando de reinos pessoais, em reinos pessoais você é entronizado por si mesmo. Ninguém precisa te colocar, você já está lá.
Você é o cetro da justiça. Você tem um martelo realmente do juiz nas suas mãos. É você que julga. E nesse reino pessoal, por vezes, simples desejos, bobeirinhas, tá certo? Ditam como deve ser feita a aproximação do seu estimado ego entronizado. Sua bênção sobre uma pessoa vai depender de como as pessoas vão se aproximar com você. Naquele ambiente, no relacionamento que você está, tudo ocorre da sua vida como se fosse um tom papal, como se fosse uma expressão da vontade divina sobre o que está acontecendo e sobre aquele ambiente. Eu quero isto, eu necessito daquilo, eu preciso ser cumprimentado dessa forma, olha, tal exigência ainda não foi cumprida, dei-me e vou agraciar vocês com as minhas virtudes pessoais, com o meu sorriso. No reino pessoal, todos tornam-se vítimas, irmãos. Vítimas do pecado e que caminham justamente para uma destruição completa de relacionamentos. Cristãos que não comungam, não têm comunhão, não conseguem andar juntos, comprometem sim, por seu comportamento, por suas ações, a fé do mundo em Deus. A sua intolerância com outros irmãos em Cristo, lembro, pecadores como você e eu, tá certo? Sejam eles cônjuges, parentes, irmãos de fé, isso afeta e compromete o brilho do Evangelho. João 13, de 34 a 35 diz, um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos, está aí a condicionante. Então, muitas das vezes, desejos imoderados vão gerar brigas por futilidades, por besteira. Um exemplo, para vocês entenderem, é justamente o marido, esgotado ali pela tensão do trabalho, tá certo? E chegando em casa, desejando fazer ali do seu microcosmo, naquele ambiente, a proclamação do seu reino de paz e sossego. Tá certo? E aí, as boas-vindas da esposa. Já que você está aqui, ouvindo isso, ele sente-se roubado, o seu reino foi violado, a fronteira foi rompida, em hostilidade ele já dispõe a brigar pela paz e sossego do seu reino, a proclamação justamente do seu evangelho egoísta. Por outro lado, também a esposa, que depois de um dia inteiro sem marido, certo? Tudo o que quer é a proclamação do reino da intimidade. Só um tempinho com ele. Então, vendo o marido na sua quietude, lá, certo? Querendo paz e sossego ali, trava a batalha do seu evangelho pessoal. Cadê a minha intimidade? Você senta, fica aí, nem fala comigo? Entende isso, irmãos? Eu não estou dizendo, antes que os protestantes do reino pessoal já venham aí, pastor, tem uma coisa a falar, não tem nada errado em querer essas coisas, querer descansar, querer intimidade, e tantas outras, não tem problema nenhum. Agora, quando amamos muito isso, ou alguém, ou algo, quando essas vontades desse alguém, ou desse algo, o domina, e domina de tal ponto, que isso torna-se exigência aos outros à sua volta, tornam-se verdadeiras expectativas opressivas. Lembra dessa palavrinha que a gente gosta de usar para o diabo? Então, a gente é bom nisso também. A gente oprime os outros, a si mesmo, e pecamos contra Deus. Por quê? Porque usurpamos as exigências ali do soberano do céu, que diz como tem que ser a terra, e estabelecemos outras diretrizes sobre os outros, justamente sobre os nossos critérios, conforme os nossos anseios, de acordo com os nossos desejos. Entenda, cada cobrança ali vai para aquela Bíblia pessoal, que eu lembro que o Renatinho falava muito isso, do livro de Heresias, conhecem esse aí? Livro de Heresias, capítulo 1. E está escrito assim na sua Bíblia, olha,
Gente, é o seguinte, assim como eu te amo, como eu entendo o amor e como vocês devem me amar, me amem, faça do meu jeito, amem conforme eu estou amando vocês. E Jesus é esquecido disso. E tão intensos são as expectativas, que essas raízes vão se aprofundando e atingem uma profundidade onde só encontram águas amargas de sofrimento, gerando frutos inevitavelmente pecaminosos, intrigas que vão geralmente no meio da família, no meio do trabalho e etc e tal. E você pode ser um intrigante perverso da coisa, ou você pode ser um pacificador. Provérbios 16, 28 diz: o homem perverso instiga a contenda, o intrigante separa os maiores amigos. Em vez de unir aquilo, quando você chega, você divide todo mundo. Você não consegue ser a causa de uma unidade. Onde a sua presença está, tem que formar dois grupinhos, no mínimo, né? Provérbios 26, 20 diz: sem lenha o fogo se apagará, não havendo intrigante cessará a contenda. Aí você pode estar pensando: não, pastor, é que os problemas me perseguem. Não, você é o problema, perseguidor. Talvez ali o seu ciclo de relacionamento, quando fica um pouco mais íntimo, mais estreito, justamente por conta de você mesmo, a coisa começa a esquentar e as emoções fervem. Talvez você tenha sido a lenha de Provérbios 26, 20, no ambiente que está em chamas. E peca-se um contra os outros, afinal, são os seus obstáculos ali idólatras, queridos e preciosos desejos que fazem isso. Tolkien, cristão e o autor ali do livro do Senhor dos Anéis, né? Ele retratou muito bem como... Ele era cristão. E ele retratou muito bem como que ficaria uma pessoa deformada quando é dominada por um desejo. E ele representou isso na figura de um personagem chamado Gollum. E ele retratou o Gollum, certo? De forma externa, como seria a deformação de quem é dominado por um desejo imoderado. Lá na sua trilogia, e no caso, esse Gollum amava um anelzinho. E aí, qual o desejo simples que você tem aí, seja ele no campo material ou emocional, que ainda que seja bom, mas que se tornou o mais precioso na sua vida? O Gollum, em O Retorno do Rei, ele, conversando com o objeto do seu desejo, que era o anelzinho, seu anel, ele apelidou de precioso. E abre aspas aqui, a frase do Gollum. Ele diz assim: e nós choramos, precioso, e nós esqueceu do gosto do pão, do barulho das árvores ao redor do vento, e nós esqueceu até do nosso nome, meu precioso. Fecha aspas. Quais são os seus desejos preciosos que trazem tamanho sofrimento? Desrespeitando, você se sente desrespeitado, porque as pessoas não o amaram minimamente como você exige. E no momento você nem se lembra de Jesus a respeito do que está ocorrendo na sua vida. E como ele reagiria. E depois dessa violência da sua vontade, talvez como o Gollum, você já não aprecia mais nada que está à sua volta. Aliás, não tem como. O seu precioso desejo foi violado, a origem da sua alegria e estima foi sabotada, você sente-se desconsiderado, você sente-se não amado. Por quê? Porque em sua cabeça, no seu evangelho pessoal, na corrupta verdade ali do seu coração, que lhe diz: olha, se o amassem, dariam-lhe o que é tão precioso. E você acredita nisso. Então, para piorar, talvez as pessoas estão atrapalhando o controle de como deve ser a sua realidade, a sua vida. Surgem em sua mente talvez alguns nomes nessa hora. Olha, não, mas ele não é do jeito que eu gosto. Aquele ambiente não me favorece.
Ali eu não consigo torcer e dobrar a realidade conforme os meus desejos, os meus anseios, as minhas paixões. E Jesus conseguiu fazer isso com o mundo? Não, ali eu não me sinto bem, ali não atende às minhas expectativas. E assim você não age como Cristo, irmãos. Você age mais como um anticristo, porque as pessoas, o ambiente, as coisas não te agradam. Concluindo, pense, há como alguém assim, adorador dos seus desejos, ser uma pessoa pacífica, amável, tratável, compreensiva, cheia de misericórdias, de bons frutos, imparcial e sincera? Creio que não. Não vai haver fruto de justiça. Por quê? Porque a semeadura é feita o tempo todo em hostilidade. Queridos irmãos, o Senhor Jesus trocou a vida passageira dele aqui na terra, que estava proposta aí nos céus, dando exemplo nele mesmo, em si mesmo, de como fazer e nos apresentando assim por meio da ressurreição, algo que foi comprovado, algo que tínhamos testemunho sobre isso, do que é e de como viver essa vida real. Romanos 15, de 2 a 3, diz assim: cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem de quem? Dele. Mas a gente está tentando o tempo todo se agradar. Quem? Agradar a nós? Não vou lá não, porque lá não vou me sentir bem. Opa, bate com esse versículo? O bem de quem você está buscando? E ainda tem um propósito, a fim de edificá-lo, diz Romanos 15, 2. Ou seja, sua ausência consegue edificar alguém pela palavra de Deus? Se consegue, tem algo muito errado aí com você. E no versículo 3 diz: pois também Cristo não agradou a si próprio. Não agradou a si próprio. Não agradou a si. Mas a gente adora, eu vou dar um presentinho para mim, eu mereço. É raro ouvir isso, né? Mas como está escrito, os insultos daquele que te insulta caíram sobre mim. Não agradou a si próprio. Provavelmente ali no próprio Cristo havia desejos interiores naturalmente contrários à dor, irmãos. Naturalmente contrário aos sofrimentos. Naturalmente contrário à vergonha, à injustiça, à mentira, à traição. Ninguém gosta disso e nem o próprio Cristo gostou, mas ele não se poupou disso. Por quê? Porque ele amou. E aí diz assim: os insultos caíram sobre mim. Por quê? Porque o amor pressupõe que tem que haver sacrifício de vida, sacrifício de emoções. Fulano é tóxico, ótimo, é lá que eu vou. Ou você acha fácil? Lembrei de uma coisa que minha esposa, ela sempre conta isso. Conheci alguns irmãos no Acre, algumas esposas lá, e não foram poucas elas que falaram assim: Getúlio, nem vai conversar. Eu falei, por quê? Porque o meu marido odeia crente. Aí a Flávia fala, ele adora isso. E eu gosto, irmãos, porque as pessoas mais difíceis é o que eu mais amo. E eu gosto. Falou, nem adianta, Getúlio. Eu falei, deixa comigo. Não fala por ele não. Aí eu fui conversar. Se tornou o meu melhor amigo até hoje. O segundo caso, contei para o casal ali, estava no trabalho, primeiro dia de trabalho, ele entrou na sala, isso no Acre, lá. Abriu a porta, as boas-vindas do chefe. Abriu a porta e sabia que eu era crente. Falou, não gosto de crente, não quero saber desse assunto de Deus e odeio isso. Me levantei calmamente, falei, tudo bem, o senhor pode ficar tranquilo, a vida inteira me lidei com pessoas como o senhor e sei responder a isso muito bem.
E tinha um irmãozinho que eu estava discipulando lá no cantinho, um Cabo Oliveira. E eu estava ensinando o Evangelho. Ele olhou aquilo, depois ele falou, só você mesmo, se fosse eu, já tinha ido em cima dele. Eu falei, calma, é a palavra. Depois de 2 meses, aquele mesmo cidadão, ele se declarou ateu na época, né? Com a revista Veja, vendo a fome na África, ele chorando. Eu agradeço tanto a Deus por ter condições de sustentar a minha família. Aí o cabo virou para mim com o olho cheio de lágrimas assim, e falou, só Deus mesmo, né? Esse cara que odiava, a esposa dele chegou em casa e falou, Getúlio, eu queria agradecer, porque o meu marido está muito diferente. E olha, se eu deixar ele vir aqui todo dia na sua casa, eu que seguro ele. Entendem, irmãos? Mas o mundo ensina. Se a pessoa é tóxica, faz o quê? Corte o relacionamento. Sim, corte o relacionamento e vá direto para o inferno. Ou você acha que você não foi tóxico para Deus? Ou você acha que não foi tóxico para Jesus? Talvez não, porque a soberba o engana. E aí, você que orgulhosamente julga a si mesmo como uma pessoa fácil, como alguém merecedor aí de reconhecimento, dupla honra, eu lembro, quantos desejos de Deus, desejos santos, eu e você não atendemos? Mesmo assim, Ele nos amou primeiro e continua a nos amar por sua doce graça e misericórdia. Quem sabe aí, tomado já e já adormecido, e talvez você já está débil, entorpecido pelo seu pecado aí, pelo seu orgulho, você já também não consegue apreciar mais nada na sua vida. Nada, 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 nada. Por quê? Porque onde é que está a proclamação do reino de Deus? Do Evangelho? Gálatas 5,15, nos versículos 20 e 21 diz, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. E aí ele vai dizer algumas obras aí, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto. E ele diz, olha, eu já falei isso antes, como antes os já adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, pare de proclamar o seu evangelho pessoal e proclame o reino de Deus. Neguem-se a si mesmo, tomem a cruz e prefiram e caprichem em dar honra uns aos outros, mais do que a si mesmos. Amém? Vamos colocar de pé? Até aqui a palavra, para quem não entendeu. Reflita aí no seu coração. Peça o Espírito Santo para trazer à sua mente aí o que aconteceu, o que dessa palavra lhe impactou, o que foi que você recordou. Talvez o orgulho do reconhecimento pode estar mostrando para você justamente ídolos no seu coração, possíveis ídolos aí. Reflita aí nesse momento, no seu interior, na sua alma. Busque em sua memória quais desejos seus não estão sendo realizados. E quando você é contrariado, como é que você fica? Manso, humilde ou irritado e irado? Se irritado e irado, confesse e peça perdão a Deus. O que é que tanto você quer? O que é que você está querendo e que não acontecendo deixa tão descontrolado? Tem alguma relação com o Senhor isso? Se não, confesse aí, Senhor, me perdoa por isso. Estou lembrando de umas coisinhas aí. As suas ações têm lembrado Jesus Cristo? Se não, peça perdão, Senhor, preciso me assemelhar mais a Ti. Como é que você organiza a sua vida em torno daquilo que é tão precioso para você?
ou que você tanto deseja, você exagera, você oprime, você controla. Se faz isso, confesse: Senhor, me perdoa por isso. Me perdoa. Acaso, entenda aí, será que você não está brincando de ser Deus em relação às pessoas? Agindo como rei, como juiz, nos seus ambientes? Se sim, confesse ao Senhor. Pai, obrigado por teu grande amor, graça, misericórdia, e porque, Pai, mesmo sendo pessoas tão difíceis como somos, o Senhor Jesus nos amou. O Senhor enviou o seu Filho, Ele entregou por nós. Ele foi castigado, humilhado, traído, injustiçado. Nós fomos cruéis com Ele, nós o rejeitamos, ó Senhor. E mesmo assim Ele não negou, Ele tomou a cruz e nos amou. Oh Pai, nos enche dessa coragem santa, de matar a nossa carne, de matar, ó Senhor, esse escudo egoísta e orgulhoso dos nossos corações, e nos entregarmos, ó Pai, em vida e em moção àqueles, ó Pai, que não merecem. E nos faz, ó Senhor, instrumentos da Tua vontade, para edificá-los, ó Senhor. Ainda que venhamos morrer, ainda que venhamos sangrar, ó Pai, ainda que venhamos sofrer, importa-nos amar como Cristo amou. Haja, Senhor, a mudança no nosso coração, na nossa igreja, na nossa vida, no meio da nossa família, no meio dos nossos parentes, no ambiente de trabalho, ó Pai, que as nossas obras de justiça sejam cultivadas, ó Senhor, não em hostilidade, mas em paz, ó Deus. E que seja notório a glória do Senhor em nosso rosto, em nossa vida, em nosso testemunho. Nos ajuda, Senhor, a realmente a fazer valer e não comprometer a beleza do Teu Evangelho e do Teu amor. Nos ajuda a amar uns aos outros e sermos reconhecidos como filhos Teus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, olha, talvez aí você tenha percebido algumas derrotas na sua vida hoje, mas avante, siga em frente, não pare não, tá bom? Ainda não acabou. Eu vou repetir o que Hebreus 12, 1, 2 diz. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com a perseverança, tá certo? Vou ler na versão Almeida, da carreira que nos é proposta. Tire os olhos disso. Os nossos olhos devem estar onde? Fitos em Jesus, e cantamos: Ele vem. Ele vem, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, despreze os seus sofrimentos, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, irmãos, corra, e ainda que você caia, ainda que você olhe, olha, eu tropecei, não olhe para o lado, não distraia, não há tempo de você ficar lambendo as suas feridas, com dó de si mesmo. Levante-se, erga-se, fique de olho no nosso guia, Jesus Cristo o Senhor. Ele o aguarda onde? Lá, de braços abertos, na reta final da nossa vida, com a medalha, com o troféu da vitória. Como não valerá a pena? Amém? Que o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor, que a graça de Jesus seja com o Espírito de todos vocês, que a comunhão do Espírito Santo, que nos faz cheios de alegria, que é justamente o nosso treinador, o nosso capacitador, sejam com todos, em nome de Jesus, amém. Vão na paz, que Deus abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!